A Europa é uma fragilidade muito grande relativamente à definição de objetivos comuns. Eu diria que o primeiro problema com que hoje nos defrontamos tem a ver com falta de memória. A União Europeia, tal como a conhecemos hoje, vinda das comunidades europeias, nasce a partir de um desígnio de sobrevivência e de paz. E hoje eu diria que há quem se esqueça daquilo que foi o flagelo da guerra e dos riscos que neste momento continuam a existir e que devem ser prevenidos. Jacques Delors disse por isso, e eu concordo muito especialmente, que hoje a União Europeia tem três objetivos, talvez fáceis de apreender, mas muito difíceis de concretizar. Primeiro objetivo, a paz. Segundo objetivo, o desenvolvimento sustentável. Terceiro objetivo, a salvaguarda da diversidade cultural. Nesse sentido, o principal problema da Europa, memória, isto é, falta de memória. É preciso tomarmos consciência, antes de mais, de que a situação que hoje temos não se resume à crise das dívidas soberanas, não se resume à grave crise financeira. O problema atual com que nos defrontamos é um problema político. Daí eu considerar que o primeiro objetivo por realizar na União Europeia é união política. E hoje, mais do que nunca, eu recordo, participei como membro da Convenção Europeia, falámos muito na altura da política externa e de segurança comum, falámos da união política, mas eu penso que hoje esse problema é muito mais premente, uma vez que a falta de coordenação, a prevalência dos egoísmos nacionais, essa ideia crepuscular de que fala Eduardo Lourenço, é algo que neste momento se torna absolutamente premente. Por isso, eu considero que só fortaleceremos o euro, só garantiremos a união económica e monetária se houver união política. E a situação no Mediterrâneo, a situação no Médio Oriente, a situação no Norte de África é uma situação extremamente perigosa. Não me esqueço o célebre ensaio de Stefan Zweig sobre aquilo que aconteceu no século XX. Começaram a ocorrer esperanças muito significativas de uma bela época, bela época, que anunciava paz, entendimento. Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, houve quem dissesse: se houver guerra, ela será uma guerra extremamente rápida, demorará apenas algumas semanas. Demorou 30 anos, uma vez que em 1919 ela apenas foi interrompida e retomada em 39 até 45. Não me esqueço essa referência, esse testemunho de Stefan Zweig, que temos de ter bem presente. Ou seja, o mundo em que vivemos é um mundo de grandes riscos, um mundo perigoso e um mundo em que a paz e a democracia não estão
salvaguardados. Este aspecto é naturalmente particularmente preocupante e particularmente importante. Portanto, primeira preocupação, união política. Segunda preocupação, compreensão de que o euro é um projeto político. Felizmente, temos o euro. O euro é um projeto duradouro. O ano 2012 talvez nos tenha demonstrado isso mesmo, uma vez que não nos esquecemos de algumas ideias muito pessimistas que foram expostas por pessoas com sentido de responsabilidade no início de há um ano, e a verdade é que no começo de 2013, felizmente, esses cenários mais pessimistas não ocorreram e o euro, com as dificuldades de qualquer obra humana, é hoje um projeto político extremamente importante e está no coração da União Europeia. Eu julgo que a União Europeia é uma construção de vários círculos concêntricos. Esses círculos têm um núcleo mais exigente, que é justamente o núcleo do euro. O euro é uma moeda forte, para o bem e para o mal, uma vez que ter uma moeda forte é também ter problemas relativamente à competitividade, ter desafios relativamente à concorrência, mas é um projeto político e um projeto político extremamente importante. Depois temos a União Económica e Monetária, que continua a ser, ainda hoje, mais monetária do que económica. O professor Sousa Franco, pouco antes de falecer, numa das suas últimas, talvez a última intervenção, disse mesmo que a União Económica e Monetária era um corpo com membros desproporcionados, em que a lógica da estabilidade monetária, que é muito importante, prevalecia absolutamente sobre a lógica do investimento e do emprego. E, no entanto, a União Económica e Monetária só pode funcionar no futuro com governo económico, coordenação das políticas económicas e equilíbrio entre a dimensão monetária e a dimensão económica. É preciso estabilidade de preços, naturalmente que sim, isso é um fator de coesão, mas é indispensável reduzir drasticamente o desemprego e todos os riscos daí advenientes. Uma outra questão é a questão do Tratado Intergovernamental em matéria orçamental. Eu devo dizer que fiquei muito decepcionado pelo facto de, ao contrário do que aconteceu nas tentativas, e mais do que tentativas, nas iniciativas de 1997 e de 2005, que conhecemos sob a designação imprópria de Pacto de Estabilidade e Crescimento, a verdade é que agora este tratado intergovernamental não é comunitário, não obedece ao método comunitário. E isso é uma fragilidade, porque se o euro está no coração da União Europeia, é um fator importante de coesão e de coordenação, o certo é que este tratado intergovernamental obedece a uma lógica que não é a lógica do método comunitário. Infelizmente, o Tratado de Lisboa deixou de falar de método comunitário assim designado. Eu tenho referido em várias circunstâncias que, apesar de não termos a designação, a verdade é que temos a substância e, naturalmente, que o método comunitário é algo de extraordinariamente relevante e que não pode ser esquecido. Naturalmente que neste tratado intergovernamental isso não funciona. Pois bem, isto põe uma questão que eu só refiro em parênteses, da grande discussão sobre se as Constituições deveriam ou não consagrar expressamente aquilo
que está estabelecido neste Tratado Intergovernamental. Eu sempre disse desde o início que os limites, quer de déficit, quer de dívida pública, estão nas constituições materiais dos membros da União Europeia, por virtude dos mecanismos de recepção do direito comunitário pelas leis fundamentais. Nesse sentido, considerei sempre que não seria correto incluir nas Constituições normas técnicas. Será a lei de enquadramento orçamental. O Parlamento, aliás, já está hoje a apreciar esta questão. Eu próprio, como Presidente do Tribunal de Contas, já fui solicitado a pronunciar-me sobre esta iniciativa. Ela deverá consagrar a transposição para a ordem jurídica portuguesa na lei de enquadramento orçamental do que está estabelecido neste tratado intergovernamental. É uma medida de disciplina, é uma medida que penso positiva, mas é uma medida técnica que não deve constar expressamente na Constituição formal, porque há obrigações da Constituição material que não só têm flexibilidade, mas simultaneamente têm obrigatoriedade. Porque o que é facto é que os membros da União Económica e Monetária estão vinculados a estes princípios e a estes instrumentos. Porquê é que eles não funcionaram anteriormente? Por uma razão simples, é que a Alemanha foi dos primeiros países a não cumprir o chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento. Porquê? Porventura, porque esse chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento dava ênfase ao curto prazo e, designadamente, ao déficit orçamental. Eu devo explicar que aqui o déficit orçamental é uma noção que estava na versão de 1997 do Pacto, encarada numa lógica puramente instantânea, uma espécie de mal comparado o fotomaton. Portanto, é, de facto, um retrato, e o retrato do déficit é um retrato ilusório. Nós vimos que alguns países apresentavam trajetórias positivas, aparentemente, relativamente ao déficit, e, no entanto, agravavam significativamente a sua dívida pública. Qual é a questão fundamental? É aquela que está nos regulamentos de 2005. Naturalmente, que o que importa é saber qual a sustentabilidade do endividamento público. E essa, naturalmente, é que é a questão fundamental com a qual não podemos deixar de nos preocupar. Portanto, mais governo económico da União, e este governo económico da União deve articular-se com a União Bancária e com a União Orçamental. É bom aquilo que está estabelecido relativamente à União Bancária, uma vez que a regulação e a coordenação da regulação em matéria bancária e matéria monetária é algo de extremamente importante. Foi alguma fragilidade neste domínio que nos conduziu às consequências na Europa da crise financeira, e por isso eu diria que hoje a União Europeia deve ser mais união política, melhor euro, mais articulação entre as políticas económicas e, portanto, governo económico, menos desequilíbrio entre os domínios económico e monetário e correta aplicação da União Orçamental e da União Bancária. Portugal tem, neste momento, um desafio fundamental. Portugal deve continuar no coração da construção europeia. Caso contrário, nós teremos um risco grave de mediocridade e de irrelevância. Melhoraremos a nossa competitividade se correspondermos aos desafios europeus. Eu costumo dizer isto, e vou repeti-lo. Lorenzo Natali, que era o comissário do alargamento quando Portugal aderiu às comunidades europeias,
costumava dizer, e eu estou inteiramente de acordo, que quando Portugal e a Espanha entravam eles e a sua história. Isto é só para dizer que estamos a falar de 75% das relações económicas entre Portugal e os países da União Europeia, mas, por outro lado, relações históricas extremamente importantes, designadamente com o mundo lusófono, mas não só, com o relacionamento de Portugal no mundo. Portugal é um país médio, mas com responsabilidades de grande potência em razão das suas raízes históricas e dos seus compromissos decorrentes da presença no mundo. Já tive o gosto de fazer várias voltas ao mundo à procura dos portugueses e encontrei-os sempre em toda a parte e em grande parte das zonas do globo com presenças de mais de um século. Nas Molucas, 150 anos, no Golfo Pérsico, 150 anos, Malaca, Indonésia, para não falar, naturalmente, no Brasil e para não falar no facto do português ser hoje a língua mais falada do hemisfério sul. Nós às vezes esquecemos disso, mas é algo importante. Isto é só para dizer que Portugal precisa da Europa, precisa da sua inserção europeia, como premonitoriamente o infante Dom Pedro das Sete Partidas disse numa carta que deve ser hoje relida por todos. A carta enviada de Bruges ao seu irmão, futuro rei Dom Duarte, onde ele diz justamente que Portugal deve aperfeiçoar-se na Europa, organizar-se melhor na Europa, mas não esquecer, naturalmente, os horizontes extra-europeus. Isto, naturalmente, é extraordinariamente importante e não pode ser esquecido.